O desabrochar da consciência humana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. Eu honro e agradeço a sua atenção, a sua presença aqui nesse canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer para você uma aula sobre o despertar da consciência. Eu quero estar utilizando nessa aula e nessa série de aulas que eu vou estar trazendo aqui no canal como referência um livro que foi transformador na minha jornada até aqui. Um livro de Eckhart Tolle. Na câmera vai parecer o contrário, mas o nome do livro é Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle, o autor do livro também O Poder do Agora. Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite de seguir o canal e ficar por dentro de mais conteúdos sobre autoconhecimento, expansão de consciência. Mas no vídeo de hoje eu quero trazer o capítulo 1 desse livro. Eu quero trazer um breve resumo, uma breve explicação, uma breve simplificação desse capítulo que inicia falando realmente do desabrochar da consciência humana. Eckhart Tolle utiliza nesse livro uma forma muito bacana de entendermos quem somos através de informações, através de conceitos, mas ele deixa muito bem claro que o propósito do livro, e aqui eu quero repassar também o propósito desse vídeo, não é apenas armazenar mais informações, você adquirir mais conhecimento intelectual apenas, mas é fazer você perceber, você notar, você se conscientizar de uma realidade ou de uma disfunção, como a gente vai ver no primeiro capítulo, nessa primeira aula, de uma ilusão, de um véu que está encobrindo a grande maioria ainda dos seres humanos aqui na Terra e que nos impede de viver a paz, a abundância, viver uma nova vida, um novo mundo, como o próprio Eckhart fala, a partir dessa nova consciência, a partir de um novo entendimento, do desabrochar da sua própria consciência, da expansão, da compreensão do que somos em essência. E ele começa esse livro, então, falando da evocação e chamando, então, ou nos apresentando, melhor dizendo, a Terra como a casa dessa consciência que está desabrochando. E ele traz esse conceito de que há pouco mais de 114 milhões de anos atrás, a Terra talvez ainda não estivesse preparada o suficiente para que as próprias flores se desabrochassem, as próprias flores germinassem e espalhassem sua beleza, né, o seu, o seu perfume pelo mundo. Mas chegou um momento em que aconteceu um evento crítico, algo que transformasse então e possibilitasse com que o planeta, que talvez já estava totalmente verde, a florescer, a trazer a flor. E não é à toa que Eckhart, conta essa história, ou traz essa narrativa, para nos mostrar até mesmo que a flor, que é um símbolo de consciência, símbolo de beleza, símbolo de milagre realmente, utilizado em outras religiões, até mesmo como o budismo, para explicar a essência dessa consciência, ou para explicar uma nova consciência. Uma consciência que, na verdade, sempre esteve aqui, mas que nós, seres humanos, podemos passar a nossa vida inteira despercebidos, sem realmente trazer a nossa atenção para essa transformação, para esse propósito essencial que todos nós carregamos. Então, após um momento crítico, então o planeta todo se floresceu. E daí a gente vê que a espiritualidade ela não está separada da ciência, não está separada da evolução, da transformação da vida. Então, se um momento não existiam aqui ainda seres humanos, não existiam ainda animais, não existia nenhum ser que pudesse estar consciente, mas Eckhart fala que se houvesse alguma consciência desperta, ou seja, apta a perceber a beleza de uma flor, iria ficar extasiado com tamanha beleza, com a quantidade de flores, florescendo no planeta. Um planeta que provavelmente era fechado em verde, fechado em natureza, realmente, sem toda essa forma
e toda essa selva de pedras que hoje a gente vê, né, construída, obviamente, pelos seres humanos. E esse desabrochar da consciência humana é muito semelhante ao desabrochar realmente de uma flor. Justamente porque a gente vive num modo hoje muito automático e deixamos de perceber o milagre das coisas simples, né? O milagre que é o desabrochar de uma flor, o milagre que é viver e ver um nascer do sol, um pôr do sol, algo tão natural, mas algo tão essencial, tão parte também da nossa existência, da vida que somos, algo que está completamente conectado realmente à divindade ou a esse milagre da vida. Eu vejo que Eckhart Tolle traz esse início do livro falando um pouco da evolução, falando um pouco do que éramos, para explicar que a consequência ou o próximo passo da nossa própria evolução ou da evolução do ser humano não é se adaptar a nenhuma outra realidade material. No sentido de não vamos adaptar outro tipo de corpo ou não vai nascer nada no nosso próprio corpo que precise, né, que seja essencial para sobrevivermos. Assim como aconteceu ao longo, né, dessa evolução, explicada aí até mesmo por outros grandes estudiosos, a evolução de que primeiro existiu-se, né, algum animal nas águas, no mar, e esse animal chegou, né, esse ser vivo chegou um momento em que ele decidiu ir para a terra e passou aí grandes transformações, obviamente teve muita resistência até que conseguisse respirar e também sobreviver fora d'água. E com isso, outros animais, assim como um réptil que talvez com a sua evolução pôde mais à frente se transformar e criar asas e poder então experienciar uma liberdade que até aquele momento não era capaz. E Eckhart traz muitos desses exemplos para nos dizer que existe uma liberdade, existe uma transformação tão grande quanto um ser vivo que anda rastejando e passa agora a ter asas para voar. Assim é a transformação nossa, ou o próximo estágio da nossa própria evolução. Não é mais uma evolução agora, né, voltado, como eu falei, à parte física. Não é mais o ser humano não vai, muito provavelmente, criar asas para voar, porque não existe essa necessidade, não existe, né, uma necessidade que acaba por conduzir, né, nós seres humanos a uma transformação desse tipo, né? Mas a verdade é que a nossa transformação e o nosso próximo passo está ligado com o nosso nível de consciência ou com a nossa capacidade de compreender de forma mais integral a nossa própria existência e não viver apenas por crenças, não viver apenas por informações que outras pessoas nos trouxeram. Como eu falei, o objetivo de um vídeo como esse, o objetivo dos livros que Eckhart Tolle escreveu, não eram trazer apenas mais informação para você, mas causar uma modificação em sua própria consciência, trazendo verdades, trazendo questionamentos, trazendo informações que fogem um pouco da normalidade realmente. Obviamente, precisamos estar abertos para isso, precisamos nos permitir ouvir um assunto tão disruptivo como esse. Juntar espiritualidade e religião hoje ficou um pouco mais difícil. E Eckhart Tolle traz esse ponto, né, nos apresentando o distúrbio que herdamos. Qual que é o distúrbio herdado? As antigas religiões e todas as religiões no mundo, a essência delas, querem nos mostrar um caminho para uma transformação. Então, desde a época de Jesus, desde a época de Buda, desde a época de grandes outros mestres em outras religiões, o propósito de todas elas é somente um: trazer uma transformação interior. E esse distúrbio que herdamos, né, um distúrbio herdado, é, na verdade, dois pontos que Eckhart Tolle traz nesse primeiro capítulo. O primeiro, visto como negativo, que nada mais é você se conscientizar da disfunção que vive, da disfunção do ser humano, mas essa disfunção é preciso ser percebida primeiro em você. De nada adianta eu perceber, eu conseguir notar a loucura no outro ser humano, sem que eu perceba primeiro a loucura em mim. E esse distúrbio herdado, ele vem com uma identificação com aquilo que a gente não é. É um distúrbio herdado porque erramos o alvo.
vivemos sobre, como já diz a religião cristã, sobre um pecado original. E a palavra pecado nada mais é do que você errar o alvo, né? Quando um arqueiro, antigamente, errava o alvo da sua flecha, ele pecava. Então, a palavra pecado tem na sua etimologia esse significado, errar o alvo. Esse distúrbio herdado vem de errarmos o alvo da nossa identificação daquilo que somos. É quando a gente deixa de usar a nossa mente e passa a ser usado por ela. É quando a gente deixa de perceber que a mente é uma ferramenta e passa a extrair uma identidade dela. E com certeza é isso, né? E é isso que eu vou estar trazendo nas próximas aulas e nos próximos vídeos, porque é isso que Eckhart Tolle discorre durante o livro, você entender esse distúrbio. Mas então o primeiro ponto importante e o ponto visto como negativo de início é reconhecer que vivemos então diante uma disfunção do ser humano. Ou seja, todos nós e a maioria dos seres humanos o modo como a gente vê como comum de viver é disfuncional, carrega uma disfunção em sua essência. Qual que é a disfunção? A identificação com aquilo que somos. E com isso passamos a extrair a identidade, passamos a deixar nossa atenção somente nas informações, na mente, no passado. O segundo ponto, e agora visto como positivo, é o que as religiões vieram nos trazer. Lembre-se aqui que a religião, né, e até mesmo o estudo de Deus e de conhecer Deus, nada mais é do que um modo, um método para voltarmos à nossa natureza essencial, voltarmos à nossa identidade, com isso voltarmos à paz que vem de Deus. Mas Deus aqui não é uma palavra que Eckhart utiliza tanto, porque é uma palavra que foi corrompida, foi distorcida ao longo dos anos, justamente por esse erro na nossa identificação. É muito simples de entender. Quando erramos e quando nos vemos, por exemplo, apenas como uma pessoa que possui uma história, né, acreditamos que o ser humano ele está separado da existência, interpretamos Deus também como um ser humano. Projetamos essa visão que temos de nós sobre Deus. Então, o ponto positivo nisso tudo é que existe uma saída. Primeiro, você precisa então reconhecer a disfunção. A disfunção é: vivemos sempre em busca de algo, vivemos em busca do futuro, não conseguimos estar em paz, satisfeitos no agora, e passamos então a viver como se fôssemos uma entidade separada de tudo e de todos, e daí surgem as guerras, daí surge a necessidade de defendermos uma opinião, a vivermos de conceitos. Qual que é o ponto positivo? Existe uma saída. E essa saída é apresentada pelas religiões. Porque embora as religiões elas possam de início ser muito diferentes umas da outra, o que todas elas querem nos levar é a nossa salvação. A salvação e a iluminação. Ou seja, no budismo, no hinduísmo e em outras religiões do Oriente, é utilizado muito o termo iluminação. Hoje em dia, é conhecido mais como o despertar realmente, despertar espiritual. No cristianismo, aqui mais para o ocidente, é conhecido como salvação. E todos esses termos, eles querem nos levar a uma única verdade, a dissolução daquilo que não somos. Ou seja, tirar o véu da frente de nossos olhos, tirar o véu da nossa mente, ou seja, conseguirmos ver através ou além dos conceitos. Esse termo iluminação, ele pode de início ser algo até que agrada o nosso ego ou agrada a nós mesmos, porque em muitas religiões, a maioria dos que seguem, né, as religiões que até mesmo tratam sobre iluminação, como o budismo, eles acreditam que essa transformação não é para eles, ao menos não nessa vida, porque eles acreditam que o único que pôde, né, ter se iluminado foi realmente Buda, que alcançou essa clareza, essa paz, né, divina, e eles então acabam por deixar de lado o foco essencial dessa busca, dessa transformação. E assim acontece também com religiões como no cristianismo, nas religiões que temos aqui no Ocidente, porque se entendêssemos que estamos aqui para buscar a salvação, né, e buscar a salvação é buscar a vida
em essência, buscar uma nova vida, é realmente vencer a própria morte, mas não somente a morte que vai acontecer lá um dia do nosso corpo, mas vencer hoje, entender realmente o que Jesus queria nos ensinar, o grande mestre Jesus, que foi o alicerce do cristianismo. Se buscarmos entender tudo isso, vamos encontrar essa saída. Vamos entender que o despertar da consciência, o despertar espiritual, nada mais é do que a iluminação, nada mais é do que um momento de clareza que você precisa ter para reconhecer então que você não é somente isso que a sua própria mente está lhe dizendo. E com isso, você se desfazer dessa disfunção. Em religiões como o hinduísmo, se eu não me engano, é chamado essa ilusão de Maya, o véu de Maya. O véu de Maya é o que encobre, então, a realidade como ela realmente é. E é por isso que deixamos de viver a nossa paz, viver a abundância com a vida e passamos a buscar, então, na nossa situação de vida, a felicidade ou o conforto, buscar a tranquilidade, mas não percebemos que esse distúrbio que herdamos ou esse estágio que vivemos de identificação com a nossa própria mente faz com que a gente viva dependente do medo e dos desejos. E na maioria das vezes a gente está sempre buscando prazer para amenizar a dor. Uma dor que é irreconhecida, uma dor que a gente nem sabe de onde vem. Um vazio, uma falta que a gente não percebe que já é parte da nossa essência. Veja só, uma nova consciência, Eckhart ainda fala que ela é emergente, ela é necessária, ou ela é algo realmente que está acontecendo e agora cada vez mais em larga escala. Justamente porque se o ser humano continuar por muito tempo apenas com a consciência do ego, que é esse distúrbio, ou seja, com a identificação de que cada um de nós é apenas um ser separado de tudo, de todos, de Deus, enquanto vivemos com essa ideia de que possuímos uma vida separada da existência, nós mesmos vamos estar se automutilando. Vamos estar cada vez mais, né, buscando o próprio fim da nossa espécie. Sem perceber, não somente através das guerras, não somente através de tantos hábitos ruins, né? Porque quando estamos identificados com esse falso eu, como o próprio Eckhart Tolle cita no livro, né? Quando estamos identificados com essa ideia de que somos apenas essa pessoa que possui uma história, quando estamos identificados com o ego e com a nossa própria mente, a gente busca em muitas coisas que nos fazem mal, né? Sejam hábitos ruins, sejam em drogas, sejam em bebidas, sejam na busca desenfreada por prazer, a gente busca a felicidade, a gente busca encontrar essa paz, essa completude, que já não vem, então, das buscas nesse mundo, mas que surge quando nos desfazemos dessa ilusão, desse eu que busca essa completude. Talvez uma pergunta que deveríamos nos fazer quando nos sentimos tristes, nos sentimos insatisfeitos, e a pergunta mais sincera que poderia nos libertar, é questionar: quem é esse que está triste? Quem é esse que busca a felicidade? Quem é esse que está insatisfeito? Porque esse que acaba sentindo essa insatisfação, que acaba por perceber essa tristeza, não é quem você realmente é. Todos esses entendimentos, todas essas emoções ruins, ou até mesmo as emoções muitas vezes que a gente vê como positiva, elas são geradas pelo movimento da nossa própria mente. E quando estamos perdidos ou totalmente identificados com a nossa própria mente, a gente dá voz da realidade para todos os pensamentos. Não percebe que o pensamento é apenas uma ferramenta para nos comunicarmos, para realmente pensarmos sobre algo, mas que não precisaríamos estar totalmente presos, continuamente, desde a hora que acordamos à hora que vamos dormir, a essa corrente de informações, de imagens, criadas por esse eu, esse falso eu, essa falsa noção de quem a gente é. E que mantém vivos os pensamentos, então, e todas essas perturbações que são originadas do próprio modo de pensar, desse sistema que nos identificamos. Sistema esse que vem através das crenças, que a própria religião ajuda a manter, que tudo à nossa volta muitas vezes está colaborando para nos alienar, para nos manter
com esse véu em frente aos nossos olhos. Eckhart ainda fala que a espiritualidade e a religião ela tem uma grande diferença. Uma vez que as religiões elas querem nos mostrar, na maioria das vezes, algo qual a gente pode adorar, algo que a gente pode, né, buscar um conforto, buscar uma forma de nos direcionar, a espiritualidade verdadeira quer nos acordar, quer nos despertar. E esse acordar, muitas vezes, não é algo prazeroso. É por isso que é muito mais fácil mantermos as nossas crenças em uma religião, mantermos as nossas crenças em um Deus que está lá em cima, que vai nos trazer tudo o que precisamos, do que reconhecer que somos nós que estamos fora do trilho de Deus. De reconhecer que somos nós que erramos o alvo, que estamos vivendo sobre um pecado original, mas que estamos aqui também para nos salvar, que estamos aqui para nos iluminar, ou que estamos aqui para buscar tirar esse véu da frente dos nossos olhos. E é por isso que a primeira etapa, o primeiro passo, o primeiro movimento que precisamos fazer é o reconhecimento desse distúrbio. É você reconhecer que você está vivendo no modo automático, que você não está mais percebendo a vida, que você talvez não perceba mais a divindade no seu dia, o milagre desse dia, que você não perceba que a sua própria existência é algo raro, algo único. Eu falo isso porque era a forma qual eu vivia há não muito tempo atrás. Totalmente no automático, totalmente na busca pelo futuro, criando ansiedade, criando estresse, criando preocupação ao mesmo tempo que a gente não quer mais estar aqui, a gente quer estar lá, mas aquele lá nos assusta, nos amedronta e nunca nos completa. Porque é a nossa atenção que está guiando aí a nossa jornada, a nossa vida. É a sua atenção que está criando o seu estado atual. E quando a nossa atenção está presa, então, e perdida nos próprios pensamentos, não estamos vivendo a realidade. Estamos vivendo a ilusão do nosso próprio ego. A urgência dessa transformação que Eckhart Tolle nos apresenta é justamente porque estamos em um estado, em um momento crítico, em um momento onde a tecnologia, onde a inteligência artificial tornou tudo mais fácil, mas ao mesmo tempo pode nos manter cada vez mais dependentes e cada vez mais alienados a esse modo automático de viver. Não é à toa que hoje as máquinas, através da inteligência artificial, através da robótica, através da evolução dessa tecnologia, têm assustado o ser humano. Mas por que será? Porque o ser humano se vê como um robô. O ser humano passou a viver em sociedade, passamos a ganhar a nossa vida, passamos a viver no modo automático, no modo robotizado. E aí, obviamente, quando as máquinas chegam com as características que a gente tem, já que a gente acabou criando na nossa própria mente, só que, obviamente, com uma eficiência infinitamente maior, nos assustamos, nos sentimos realmente perdidos. Mas será que o problema está realmente nas máquinas? Porque as máquinas, a tecnologia e toda a evolução agora com a inteligência artificial é apenas o reflexo das nossas mentes? O grande problema nosso é estar identificado apenas com a mente. É não reconhecer a inteligência que existe no nosso ser. É não reconhecer a paz que nada no mundo pode nos trazer, somente esse desvendar, somente essa conexão com uma verdade mais profunda. E aí então a gente vai ver o quanto somos superiores infinitamente a qualquer máquina, a qualquer reprodução de conteúdo, de informações, até porque já não estaremos mais presos apenas em conteúdos, em palavras, em nomes. Estaremos com uma experiência mais direta do mundo real. E é então que vamos conhecer um novo céu e uma nova terra. Eckhart termina esse primeiro capítulo do livro, né, falando de uma profecia bíblica que sempre foi aplicado nessa história humana de encontrarmos um novo céu e uma nova terra. E, na verdade, esse desabrochar da consciência humana, né, principalmente no cristianismo, é chamado a segunda vinda de Cristo. Cristo não vai vir mais como um ser humano, como uma pessoa, como um Deus encarnado, ou a pessoa que foi Jesus, né, a consciência que Jesus
obteve, né, a consciência e a transformação que ele passou para ser o Deus vivo, para tornar-se a consciência mais plena. E ele nos ensinou através da sua entrega, do seu gesto de amor, mas também da sua própria jornada de vida, o caminho para conhecermos essa nova consciência, para conhecermos essa consciência crística, que nada mais é uma consciência ampla, uma noção infinitamente maior e verdadeira do que somos em essência. Para além dessa história que contamos, das narrativas que nos ensinaram e que está vivo aí na nossa mente, né, no nosso subconsciente, ali por baixo, guiando a nossa vida, nos fazendo acreditar que somos apenas essa pessoa que possui uma história, nos deixando distante do nosso verdadeiro eu. Esse novo céu e essa nova terra não é mais um tempo, não é mais um lugar, embora a gente por muito tempo acreditou que quando Jesus falava sobre o reino dos céus, acreditávamos que estávamos falando sobre um tempo, um lugar, embora ele mesmo foi muito claro em diversas parábolas, em diversas passagens, em nos dizer que o reino de Deus não vem ostensivamente. Você não vai poder vê-lo. Olha aqui ou ali. Um novo céu e uma nova terra é você conhecer o espaço, a grandeza de sua própria consciência. Até um próximo vídeo, até uma próxima aula. Se Deus quiser, Ele sempre quer. Honro e agradeço a sua atenção. Se você é novo por aqui, siga o canal e vamos juntos nessa transformação. Tchau, tchau.